romance policial bem brasileiro. No livro em cena, Madame Bovary. De Boca do Inferno, a Gregória de Matos. A escritora Andréa Nunes, que também é promotora de justiça em Pernambuco, revela os bastidores e segredos de nossos tribunais em A Corte Infiltrada. Andréa, um monge budista é assassinado num hotel em Brasília. Esse monge tem um encontro importante. E a testemunha, não do crime, mas da cena do crime, é um jornalista. Daí tudo começa. Exato. E para você, como começou? Com esse assassinato? Olha, Ednei, para mim começou lá atrás. Na verdade, o que acontecia era o seguinte: eu via a necessidade, como promotora de justiça, de levar as pessoas à compreensão do que está acontecendo, da questão da infiltração do crime organizado nas instituições de poder no Brasil. E, ao que mesmo é um tema tempo... de que não se fala. Exatamente. E, ao mesmo tempo, aí tinha aquela frase do José Américo de Almeida, que dizia que existem muitas formas de dizer a verdade, e talvez uma das mais persuasivas seja contando uma mentira. Então, eu acho que, de repente, me deu aquele estalo. A ficção, ela é um veículo interessante para levar uma quantidade muito grande de pessoas, uma mensagem importante como essa que eu queria levar. E, ao mesmo tempo, eu tinha visto o Humberto Eco fazer aqueles livros O Nome da Rosa e O Pêndulo de Foucault, criando aquele subgênero do suspense erudito que não existia no Brasil ainda. Então, eu digo, por que a gente não junta as duas coisas? Uma história que a gente queria ver aqui no Brasil, falando desse tipo de coisa, aquela história que eu queria ler e o tema que eu queria abordar. Aí surgiu essa história. Na verdade, a esplanada dos ministérios me lembra a ideia que sempre fiz de como seriam as cidades medievais. Aos reis e generais que decidem os destinos do país e estão empoleirados em seus castelos, traçando estratégias. Há uma legião de cortesãos que vive à sombra desse poder, urdindo tramas e construindo os bastidores de batalhas cotidianas por status, dinheiro e, claro, o próprio poder. Há a plebe, que faz manifestações e protestos nas praças públicas, sempre sutilmente controlada pelas forças policiais, que garantem estabilidade. Esses são os soldados do rei. Parece ser uma despretensiosa trama policial, mas, na verdade, usando aquela fórmula de seduzir desde a primeira página e surpreender até a última, você vai colocando para as pessoas, e essa era uma proposta que eu queria, coisas que ele nem sonhava em se confrontar, essas tensões dialéticas da vida contemporânea. Então, fui puxando essas coisas e eu acho que o caldeirão ficou interessante. Edgar surge como? Edgar é o jornalista. Edgar, ele é aquele protagonista que não é o herói certinho dos romances policiais. Ele é um cara... É um enxerido, como todo jornalista. Pois é, eu tenho essa relação carinhosa com o jornalismo, tenho muitos amigos jornalistas e acho que aqui no Brasil a atividade do jornalismo investigativo, como você sabe muito bem, é uma atividade fascinante e a gente tem muitos talentos, perigosa, como o livro também mostra, e a gente viu nisso uma oportunidade de mostrar esse trabalho interessante que é feito, porque a investigação do crime organizado, ela nem sempre é feita apenas através da atividade policial. Existe essa colaboração da imprensa, existe a colaboração da sociedade e a gente não pode depender apenas da burocracia para desvendar certos esquemas sofisticados que a gente sabe que existem no mundo do crime. E você acredita que hoje há uma atenção maior da sociedade para a revelação de crimes, que a sociedade é mais crítica? Com certeza a sociedade amadureceu muito nesse sentido. O que ela precisa ainda é debater determinados temas que estão surgindo no dia a dia. Por exemplo, até onde a gente deve ir com relação à questão ética.
a questão da participação social, ela envolve um debate, ela envolve uma busca por transparência, que a gente tem que respeitar isso e tem que chamar as pessoas para esse debate. Então, como fazer isso se as pessoas nem estão sabendo as decisões que são tomadas? E para a construção da trama, como você foi compondo? Olha, a construção da trama, ela tem muito... Já colocou o monge budista assassinado num hotel em Brasília. Isso. E tem Brasília, Recife, Brasília. Brasília, Recife. Ao invés de ambientar minha trama em Nova York, por que eu não posso ambientar minha trama dentro da maravilhosa efervescência cultural brasileira, aquelas praias lindas do Nordeste, nossos sítios arqueológicos, toda essa coisa tão interessante. Ao invés de pegar um enigma, porque o livro tem esses enigmas, um enigma numa obra de arte europeia, por que eu não posso pegar um alfabeto, um código alfabético que o crime organizado usa na vida real aqui no Brasil e as pessoas não sabem? É muito mais interessante para o leitor ler essas coisas que existem na realidade dele. Que código alfabético do crime é esse? Se chama alfabeto Congo. O crime organizado, se você vê, tem umas bandeiras nas rebeliões de presídio que tem 1533 escrito no pano, e aí as pessoas olham e acham que aquilo ali não sabe alguma data, o que é isso? Aquilo é um código. O crime organizado usa aquele código para se comunicar. A maioria das pessoas não conhece, não sabe o que significa, e esse código é utilizado na Corte Infiltrada, porque é um livro que fala sobre o crime organizado dentro de uma trama de romance policial, e ele tem que ser decifrado pelos nossos protagonistas para a resolução do enigma. Sei que o plano de se infiltrar no Supremo Tribunal Federal é verdadeiro e tenho documentos para confirmar isso. Quanto ao Rui, é o seguinte: esse cara não tem tradição de ter sido um advogado brilhante, nem um gestor destacado, para ocupar a função que hoje ocupa de secretário de comunicações diretamente ligado à presidência da Corte. Ele caiu aqui de paraquedas, por indicação de um político do Rio de Janeiro, envolvido em atividades suspeitas, mas com bom trânsito em Brasília. Então, essa vaga de ministro do STF, aberta após a aposentadoria do nosso querido Márcio Garibaldi, gerou uma movimentação incomum nas hostes do crime organizado para viabilizar seu plano sinistro. Um escritor, um poeta, um autor fora de Rio e São Paulo tem muitos empecilhos, muitos muros para atravessar e para vencer. É verdade. Você vem do Recife. Eu acho que o advento da internet ajuda muito o novo autor, o autor que está querendo se firmar, a fazer certos contatos. E as feiras literárias também são degraus que a gente vai galgando e vai acabando conhecendo as pessoas. Essas coisas vão inspirando a gente, dizer assim, você também pode. E através desse contato que a gente vai fazendo. E quando eu falo da internet, Ednei, o meu outro livro, o Código Numerati, eu fiz uma autopublicação, foi a minha primeira incursão no gênero, e aí a gente colocou na Amazon e ele alcançou o primeiro lugar entre os romances de ação e aventura. Então isso também abriu algumas portas para que a gente pudesse receber o interesse das pessoas. Agora o quê? Acho que você está escrevendo um romance novo. Estou escrevendo um romance na mesma linha, né, nesse gênero do suspense erudito, trazendo elementos do romance policial clássico, mas misturados com essa literatura contemporânea que traz várias coisas dentro desse caldeirão. E a gente está mexendo aí com o folclore e as assombrações nordestinas dentro de uma trama com, naturalmente, muitos assassinatos. Muito obrigado. Obrigada a você, querido.